Boa tarde a todos. Vamos a mais um capítulo aí do nosso resumo. E dando continuidade, já entramos na parte final do livro. Acredito que mais uns 2 ou 3 vídeos a gente já deve encerrar esse livro aí que foi de muita utilidade para nossa leitura no gráfico de 5 minutos. Tá, dá uma ajustadinha na câmera aqui. Então vamos lá. Pegar o rabiscador oficial. Então, pessoal, no capítulo 8, não, na parte 8, a gente vai fazer uma recapitulação de tudo que foi falado no livro. Então ele faz uma espécie de um resumão do que foi falado no livro e levanta alguns pontos importantes que a gente tem que sempre prestar atenção, tá? Então ele fala tanto esses 7 pontos como os 7 pontos que você tem que observar, tá? E tem que seguir, como pontos que você não deve fazer, que seria o inverso deles, né? Então que eu vou começar a falar aqui para vocês agora, tá? Então o primeiro ponto que ele fala pra gente é que você tem que operar a favor da grande tendência, tá? Então, muitas vezes a gente tem que identificar essa grande tendência para que a gente possa operar a favor dela. Então, lembra que quando a gente começa o gráfico, muitas vezes o gráfico começa, lateraliza, então a gente tem que tentar operar a favor da grande tendência, tá? E não contra essa grande tendência, porque provavelmente a gente vai ter pontos aqui de resistência ou de suporte, tá? Então a gente vai ter uma dificuldade maior do trade seguir em frente. Então esse é um ponto importante, né? Então quando ele fala dos 7 maiores erros dos traders, é justamente um deles, né? Que é o inverso disso, é você ficar operando contra a tendência. Porque se a tendência ou a pressão dominante está para um lado e você opera contra, você está indo contra o maior fluxo operacional. Isso tende a não dar muito certo, tá, pessoal? Outra coisa, opere a favor da pressão, aqui seria sobre a cabeça ou sobre os pés, né? Então deixa eu só ajustar aqui, tá? Sobre a cabeça ou sobre os... Opa, vamos botar aqui. Pronto, sobre a cabeça ou os pés, tá? Então o que isso significa? Significa que, por exemplo, a gente vai ter um rompimento. Então a gente vai vir para fazer um rompimento. Então o mercado fez um rompimento, tá? Então a gente teve uma pressão. Você vai operar na venda e você vai ter uma pressão sobre a cabeça. Então você vai ter uma pressão que vai te defender positivamente, tá? E não quando você tem um movimento, você tem uma pressão, que a pressão inicial é para baixo, e você vai comprar aqui que vai jogar contra essa pressão, tá? Então você não deve fazer esse tipo de operação, tá? Operar a favor da pressão sobre a cabeça ou aos pés, tá? Perceber a tendência em vigor mesmo quando o mercado está em range. Então, quando você vê que o mercado está em range, é difícil às vezes você perceber a tendência que está em vigor. Muitas vezes você pode utilizar a média móvel, que vem mostrando para você essa tendência em vigor, tá? Então aí o preço ele consegue fazer uma movimentação para a gente operar a favor dessa tendência em vigor, tá? Que é difícil às vezes de conseguir identificar isso. Muitas vezes a gente tem que esperar o rompimento e esperar fazer aquele trade de pullback aqui para a gente entender que essa tendência ainda está em vigor, tá ok, pessoal? Então outro ponto que ele frisa muito em várias partes do livro é esse aqui, ó. Procurar entradas próximas a EMA 25, porque você vai ter um movimento de expansão e contração e você vai ter aqui a EMA 25 passando aqui, ou você vai ter um movimento de congestão e você vai ter a EMA passando aqui também, tá? Então ele não quer que você faça um trade quando ele vir fazer o rompimento aqui, ele quer que o trade venha fazer o rompimento aqui. Essa é a diferença que ele pede, tá? Outra coisa importante, eu sempre falo isso também nos meus vídeos, não operar em ambientes frenéticos, tá? Como a gente está usando um gráfico de 5 minutos, quando abre muita volatilidade, então, por exemplo, que o gráfico está assim, ó, tá? Barrinhas pequenininhas, aí de repente começa a fazer isso aqui, ó, tá? Não operar isso aqui, tá? Por quê? Primeiro que teu stop técnico seria longe. Segundo, isso aqui provavelmente é notícia, é alguma declaração de alguém importante, alguma coisa assim. Isso aqui ele pode ir para qualquer lado. Com essa volatilidade, ele vai te estopar e vai depois seguir a operação
de novo para o ponto que deveria ir. Então, evitar ambientes frenéticos, evitar notícias, evitar momentos de saída de índices importantes, tá? Nessa metodologia dele, tá? Não negociar retrações agressivas em cima de uma barra sem pressão. Então, o que significa? A gente tem um movimento de alta, por exemplo, e a gente tem uma queda muito agressiva dentro desse movimento. E aqui teria uma reversão, sem uma barra expressiva de compressão aqui. Então, a gente não tem aquele cluster que ele fala, que ele dá aquelas barrinhas, por exemplo, não faz a compressão. O movimento vem forte, agressivo, aí faz uma barra já de reversão, por exemplo, tá? E a gente faria a entrada aqui, por exemplo, para pegar essa volta. Então esse movimento, ó, cobriu com a câmera, deixa eu tirar a câmera aqui para vocês verem. Então esse movimento agressivo de queda, tá? Esse movimento agressivo aqui de queda, tá? Sem uma barra de compressão. O que seria barra de compressão? A gente tem um movimento de queda, aí ele vem desacelerando, faz as barrinhas de compressão e volta o movimento acelerando para cima, tá? Então ele pede para que a gente não faça negociações em retrações agressivas, tá? Em retrações agressivas. Não antecipar rompimentos com pouca compressão, tá? Então é outro ponto que é um erro muito comum, fazer essa antecipação. Então você vem, por exemplo, numa congestão, aí você já identificou que aqui a gente tem um ponto de rompimento. Aí você tem, por exemplo, as médias vindo aqui por dentro, e o preço faz o quê? O preço rompe sem fazer aquela compressãozinha, ou aquele candlezinho combi. Lembra do candlezinho combi que ele fala? Então, por exemplo, a gente tem aquele candlezinho combi, que é aquela combinaçãozinha, por exemplo, com a médiazinha passando aqui, ó, tá? E a gente vai operar o rompimento desse combi aqui. Então aqui teria que formar, né, nessa região teria que formar aqueles dois candlezinhos aqui, tá? Com os rabinhos aqui em cima, por exemplo, tá? Para a gente ter a combinação para fazer um rompimento interessante. Então a gente não operar sem essa compressão, tá? Que é muito importante. E agora também vamos elencar os principais pontos que a gente deve observar, tá? Sempre nas operações. Então, outra coisa que ele recapitula muito nessa parte do livro é esses pontos. Então, quais são os principais pontos que a gente deve observar? Pressão dupla sempre, tá? Suportes e resistências importantes no gráfico. Então, lembra aqui que é a pressão dupla? A pressão dupla eu tenho quando eu tenho um movimento, em determinado movimento, né, em determinado momento desse movimento, por exemplo, num rompimento, eu tenho os vendedores empurrando o preço para baixo, tentando segurar para que o preço não suba. Tenho os compradores fazendo um movimento de compra e eu começo a ter uma pressão acumulada nessa região de venda e de compra. Em determinado momento, os vendedores saem dessa posição vendida. Quando você está vendido, quando você vendeu aqui, como que você faz para zerar? Você compra. Então você vai tirar toda essa pressão de venda e vai juntar essa pressão de venda junto com a pressão de compra. Então eu vou ter o dobro de pressão de gente comprando, tá? Então essa é a ideia que ele fala sempre que a gente tem que levar em consideração. Suportes e resistências, tá? Então sempre ficar de olho em topos, em fundos, em congestões, né? Então marcar essas regiões, suportes e resistências, muito importante. Falsos rompimentos, falsos topos, falsas mínimas. Então falsos rompimentos de topo, falsos, né, rompimentos de mínima, falsos de topo, tá? Rompimentos próprios. Então a gente tem que observar se o rompimento é válido ou não. Então ele veio fazer o rompimento, esse rompimento foi válido ou esse rompimento ele veio esticado e a tendência é que ele volte. Então isso tudo a gente tem que pensar, né? Falsas máximas, falsas mínimas, rompimentos próprios, falsos rompimentos, rompimentos esticados. Por quê? Se o rompimento é esticado, lembra que ele falou? Se o rompimento veio sem pressão, não impede da gente pegar um retorno aqui, ó. Em vez da gente pegar aqui, a gente pega aqui, tá? Que a gente vai ter esse ponto aqui como resistência para a nossa operação do stop, tá? Todas as reversões de pullback,
Teste de teto, o que que é o teste de teto? Vamos lá, teste de teto é quando a gente tem, por exemplo, a gente tem um movimento anterior, a gente tem um movimento que iniciou aqui, e ele fez um pullback. Aí aqui ele fez um candlezinho, por exemplo, tá? Ele fez um candlezinho aqui, e o movimento retomou para alta aqui, por exemplo. Em determinado momento, esse mercado vem para baixo e ele vem fazer um teste nesse candle que rompeu. Então, ele não pode perder esse candle e ele volta aqui. Então, isso aqui é um ceiling test, que é um teste de teto, que a gente pode chamar, tá? Ele pode ser nas duas direções, tanto para compra, tanto para venda, tá? E o número redondo. Então, sempre lembrar que muitas vezes o número redondo ele é um ímã. Então, se você tem um rompimento e você tem um número redondo, a tendência é que ele vá beliscar esse número redondo, o que pode ser positivo ou negativo. Se ele estiver dentro do nosso alvo está aqui, o número redondo está aqui, ele pode ser positivo. Agora, se você tem um rompimento, vamos apagar um pouquinho aqui. Então, se eu tenho um rompimento às vezes, tá? Então, rompeu. O meu alvo seria aqui, mas eu tenho um número redondo aqui, isso pode ser um impeditivo, porque ele pode ficar trabalhando aqui muito tempo e o movimento perder força, tá? Agora a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos, tá? Para a gente entender essa linguagem dele. Então vamos relembrar um pouquinho de tudo, tá? Vamos analisar aqui, deixa eu colocar de vermelho para vocês, tá? Vamos analisar aqui esses gráficos. Então, pernada 1, 2, a gente tem um movimento de retração, porém eu não tenho uma acumulação ideal nesse movimento, então esse rompimento eu devo pular, não devo fazer esse trade de rompimento porque eu não tive acumulação, tá? Aí o movimento faz um outro movimento de venda, porém, mesmo eu tendo aqui uma LTA, por que que essa barra não é uma barra interessante? Porque eu também não tive acumulação de venda, então essa aqui não é uma barra de sinal válida, então não tem venda. Perna 6, 7, 7, 8, vem para baixo da EMA, faz um combi aqui para fazer uma retomada? Faz, mas a gente tem a EMA por cima, então a gente deve pular essa entrada. Aí ele faz uma perna 8, 9 e vem fazer um pullbackzinho aqui na perna 8, 9. Por que que a gente tem que pular essa barra? Porque a congestão vem abaixo, ó, vamos apagar aqui, ó, tá? A congestãozinha, o build-up, vem abaixo da 20, então essa barra não é uma barra de sinal válida. Aí o que que eu tenho aqui? Olha quantas operações a gente pulou no dia. Aí eu tenho aqui uma congestãozinha com as médias por baixo. Lembra daquele desenho no início? A variante WV, tá? Então a gente tem a combinaçãozinha, tem um processinho de congestão aqui de build-up junto de uma LTB com a média de 20 e a congestão dessa região, um candle de rompimento válido e um trade de 20 pips. Veio fazer aqui um outro pullback, tem até uma LTBzinha aqui. Por que que esse trade aqui não é válido? Porque está longe da EMA, então a gente não deve fazer esse trade longe da EMA. Temos outra LTBzinha aqui, outra correção, né? Então aquela pullback reversal. Olha a congestãozinha, padrão combi, candle de rompimento, tá? E um outro tradezinho de 20 pips. Tem um número redondo próximo? Tem, mas aqui é um trade de 20 pips que tem grande chance de vir nesse topo novamente, tá? Então vamos olhar mais um aqui. Então aqui a gente tem, vamos analisar passo a passo. Perna 1, 2 aqui, tá? Veio fazer essa queda, não deixou congestão, não deixou ponto de entrada nenhuma. Fez uma perna 2, 3 e veio fazendo aqui uma LTB. Longe da EMA, sem compressão, tá? Devemos pular o candle 4 e devemos pular essa entrada, porque não teve compressão e essa entrada já está longe da média, já está aqui longe. Temos um novo movimento aqui em 5, tá? Onde a gente tem uma diminuição, um pullback, tá? A gente tem aqui, deixa eu apagar, a gente tem aqui uma nova LTA que a gente pode traçar nesses dois fundos aqui, ó, nesse fundo e nesse fundo de 5, tá? Essa aqui pode ser uma compressão de uma barra, né, segurando, porque aqui, ó, pessoal, se a gente reparar, aqui vê, ó, a gente tem esse ponto, a gente tem esse ponto, olha como tem uma congruência de pontos aqui, ó, a gente tem a EMA aqui, então aqui é uma reversão onde a gente tem uma compressão de uma barra para ir testar topo de novo, tá? Aí a gente vai ter isso aqui, ó, tá?
Então a gente vai ter esse formato, onde ele tenta romper o topo, não consegue, vai fazer o quê? Vai testar o fundo. Então aqui, ó, se a gente colocar esse padrão aqui, ó, tá? Pegando até o 2 aqui, ó, ele vem testar esse fundo. Então ele faz aquele M lá no topo, ó, tá? Topinho duplo, tá? Faz um movimento aqui descendente em 7, faz um topinho 8, faz uma LTB aqui, tem uma EMA aqui fazendo uma compressão e ele rompe essa EMA. Então você vai fazer uma entrada abaixo da EMA com stop acima da EMA, uma entrada válida para ir testar a mínima, tá? Aí ele vem aqui nessa mínima, faz uma outra congestão aqui na mínima. Então ele marca esse fundo e marca esse topo. A gente tem um fundo e um topo, tá? Inclusive a gente tem um fundo com 2 toques aqui, ó, tá? Temos a LTB que veio lá de cima, ó, tá? Temos uma região de compressão aqui, tá? E uma variação para jogar o que? No topo dessa congestão. Aqui a gente ainda tem a EMA passando por cima, tá? Então aqui ele fala que pode ser opcional essa compra, tá? Mas que está muito próximo. Por ser uma congestão longa aqui, você pode até pensar numa operação para jogar na outra ponta da congestão. Então vamos lá. Aí a gente tem essa perna 11, 12, 13, faz esse movimento onde a gente consegue traçar uma LTA aqui. Então a gente tem um rompimento, um pullback de pós-rompimento aqui, né? Ele tenta romper, faz a compressão, faz o combi. Abaixo da 20, a gente tem aqui para ir buscar o que? Essa região que é o Sailing Test, que é o rompimento da barra 10, que ele vem testar em 14. Então a gente tem esse movimento para vir testar aqui a ponto 14. Tá, pessoal? Então vamos ver mais um aqui. Então, ó, esse aqui, ó, é legal porque muitas vezes você olha, você não vê nada, não tem nada nessa região. Você liga os fundos, aí você vai ter uma LTAzinha aqui bem fraquinha. Aí você tem uma tentativa de romper, duas tentativas de romper. Na segunda ela faz um pullback, comprime com a LTA e a EMA uma barra de compressão única e faz um pullback aqui que ele chama de pullback reversal, né? Então é como assim, o trade rompeu, vem fazer o pullback e em cima desse pullback faz uma compressão e a gente tem uma operação vendida. E depois a gente tem aqui um W que ele fala, né, para jogar esses preços para cima de novo, onde se você não fez o seu alvo, você tem que sair ali na máxima daquele W, tá? Vamos ver aqui mais um, acho que tem mais uns 2 aqui para mostrar para vocês, tá, pessoal? Tem muito mais exemplo no livro, tá, pessoal? Estou dando uma resumida para vocês, tá, para a gente poder tocar, porque senão a gente vai ficar aqui mais uns 2 anos. Então a gente tem essa congestão, onde a gente consegue marcar e a gente consegue ver o seguinte: olha a tendência predominante, tá? Importante isso. Congestão, os touros tentam fazer um rompimento. Aqui a gente tem uma LTA, tem uma congestão e tem um rompimento da mínima, onde a gente consegue fazer um trade aqui na venda, caso a gente queira, e tem aqui o magnetismo aqui do número redondo, que pode puxar esses números para baixo, tá? Então, isso aqui ele chama de trade pelo magnetismo do número redondo. Então, como ele está rondando esse número redondo, ele vai ficar fazendo aqui, ó. E aqui a gente não tem nada nesse número redondo para fazer, porque ele, como ele serve como imã, o preço precisa de um movimento forte para romper e seguir a operação novamente nesse sentido, né? O sentido de compra ou de venda, tanto faz. Mas ele rondando o número redondo não é um bom lugar para a gente estar procurando operação, tá? Então aqui vamos um último exemplo, tá? Para a gente ver dessa ponta. Só um minuto, pessoal. Então voltando, pessoal, a gente tem aqui então, tá? Uma LTA. Então temos aqui uma LTA por esses fundos aqui, tá? E a gente tem até uma possível LTB aqui nesses topinhos ali que a gente consegue traçar, que é onde ele vai testar ali novamente mais para frente, tá? Então aqui a gente tem duas entradas válidas. Uma que a gente tem uma compressão aqui, né, um movimento de duas barras, a gente tem um rompimento desse breakout, né, esse breakout que ele faz, desse rompimento, após testar várias vezes essa LTA. Quem não conseguiu pegar esse rompimento pode pegar o pullback
esse rompimento, né? Então o pullback do rompimento ele rompe, vem testar essa LTA de novo, que fica mais bonito, até o segundo ele é bem mais bonito, porque olha quantas barras de compressão ele fez aqui. Então ele ficou várias vezes, aqui 20 minutos praticamente, para romper essa região. Então aí no rompimento desse candle a gente tem uma vendinha com stop 10 pips para cima e alvo 20 pips para baixo. Depois ele ainda vem testar essa região aqui dessa LTB que foi formada nesses dois topinhos aqui. Tá, pessoal? Então assim, é uma leitura bem clássica, a gente tem que treinar a vista para conseguir ver isso, tá? Não é sempre que a gente vai conseguir ver, então a gente tem que treinar. Vou mostrar mais uma para vocês aqui, ó, a última desse vídeo, tá? Então, a gente tem aqui esses pontos que ele rompeu aqui, tá? E a gente tem esses fundos que ele está tentando. Então ele fica o dia todo, tenta romper topo, tenta romper fundo, né? Então aqui ele veio tentar romper topo. Olha como essas barras aqui, ó, interessante que ele começa a comprimir acima da EMA e abaixo do rompimento. Tenta romper de novo, não consegue, tá? Aí ele faz praticamente 3 barras aqui laterais, né? Então ele fica fazendo aquele cluster. Olha quanto tempo ele ficou de cluster fazendo isso aqui, ó, nessa região, tá? E quando a gente tem esse rompimento aqui, ele é um rompimento válido, já com a média bem encostadinha, bem comprimido, e a gente tem um número magnético aqui, né, do número redondo, onde a gente tem a chance desse trade ir testar esse número redondo, né? Acontece muito também quando a gente tem uma congestão anterior, por exemplo, aqui atrás, assim, aí ele rompe e faz uma congestão para baixo, aí depois ele rompe e vem testar essa congestão para cima, né, um suporte, uma resistência. Acontece bastante também. Ok, pessoal? Então não vamos esquecer de curtir o vídeo aí, compartilhar com os amigos, e daqui a pouco a gente vou deixar gravado já provavelmente o último vídeo, tá, dessa série. Deixa eu ver aqui, é o último vídeo dessa série, mais um vídeo a gente termina. E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo. Valeu e um abraço.